Estamos de volta com o Conselho, a terceira temporada está pegando fogo. O tema de hoje a gente vai falar sobre mente milionária e para falar sobre esse assunto a gente trouxe um time multidisciplinar com experiência e autoridade no assunto. Time de peso para contribuir com o seu negócio. A gente tem aqui à minha direita Gustavo Cerbasi, ele é mestre em finanças, criador do curso Inteligência Financeira, autor de 16 livros, dentre eles o best-seller Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Tudo bem, Gustavo? Prazer enorme estar com você. Muito bom estar contigo. Bom, hein? Papo vai E ser a gente bom, estava falando que fizemos algumas coisas uns 10 anos atrás. Pois é. Você vê como passa rápido o tempo, né? Vira, cara, a gente não percebe. Rapaz, é sinal que o tempo Isso tá rendendo. Coisa boa, Gustavo. Muito obrigado. Para falar sobre dinheiro, você é uma pessoa muito indicada. A gente também tem aqui do meu outro lado o Bruno Perini, ele é sócio do Grupo Primo, criador de Viver de Renda, host do podcast Os Sócios. Flávio, obrigado. Fala, meu querido. Pelo convite. É um Tudo prazer jóia? estar aqui. Tudo jóia. Melhor ainda nessa mesa. Estão falando que fizeram alguma coisa há 10 anos, eu assisti provavelmente, viu? Que acompanho o conteúdo de vocês, de todo mundo aqui na mesa há bastante tempo. Coisa boa. Ele chamou a gente de velho, mas tá tudo certo. Pois é. Tá tudo bem. Ele estava na quinta série quando assistia a gente, Respeito né? aos mais jovens. Ele estava na quinta série. Bom, Tiago Brunet aqui comigo. Tudo bem, Tiagão? Tudo bem. Ele é formado em Teologia pela Florida Christian University, pós-graduado em História em Israel, além de ser referência nacional em desenvolvimento pessoal. Uma das suas criações foi o Método Destiny. Tudo bem, Tiago? Tudo bem, que privilégio estar aqui. Muito bom estar Prazer contigo. estar com todo mundo que está na mesa. Obrigado, Flávio. Obrigado por você ter vindo. Certamente vai contribuir muito com o nosso assunto de uma forma bem ampla. Do outro lado, Caio Carneiro, ele é empreendedor, fundador do Vence, sócio da Wiser Educação e cofundador do Clex Club, autor best-seller e host do podcast Como Você Fez Isso. E atualmente, nas horas extras, ele é integrante da Trinca também. Bom, prazerzaço, Flavião, estar com vocês todos aqui. Adoro, inteligentes, queridos. Tenho certeza que o conselho hoje vai ser muito legal. Muito bem, a gente vai falar sobre mente bilionária e eu vou falar aqui sem muito filtro e muito pudor, que todos os 4 que estão aqui presentes comigo já ultrapassaram a barreira do 1 milhão há bastante tempo. Isso na sua vida pessoal. Eu fiz uma consulta no seu imposto de renda, então você não vai poder negar, Gustavo. Eu digo isso porque a gente traz pessoas que... Eu conheço a história de quase todos aqui, com muita profundidade. Pessoas que começaram numa situação adversa, venceram e construíram riqueza financeira através do seu trabalho. E hoje a gente quer conversar sobre o assunto mente milionária para estabelecer a relação de causalidade, a forma de pensar, a forma de agir, o resultado que acontece, o que a gente pode aprender com alguns ensinamentos milenares sobre esse assunto. Ou seja, o assunto é muito bom e a gente quer dar uma profundidade que ele merece. Eu quero começar perguntando para vocês, de cara aqui, para ser milionário, o que é preciso? O que é preciso ser milionário, conversando com você? Flávio, para ser milionário, você precisa ganhar. Para ganhar, você precisa ter valor. Para ter valor, você precisa fazer o que poucos fazem. Teoricamente, poderia sugerir, vamos fazer o que vai bombar a carreira do futuro, o que ainda ninguém está fazendo. Aí eu estou falando com um cara que começou com escola de inglês, estou falando com um cara que estudou teologia, estou falando com um cara que foi soldado, quem trabalhou no marketing multinível, vendedor. Eu falo, pô, são coisas que ninguém fez. Não é o que ninguém fez. Na verdade, eu acho que ter valor é quando você usa a sua habilidade, seu esforço para fazer o que poucos querem fazer. Vou pegar o seu exemplo, me permita. Fique à vontade. Fala de uma escola de inglês. Poxa, você começou numa época que já existiam marcas consolidadas, métodos que tinham décadas de existência. Talvez se anunciou na família que estava anunciando o método de inglês, a gente falou, puxa, o menino tinha tanto potencial, né? Foi se enfiar nesse negócio. Quando você começa um negócio que já tem concorrente no mercado, quando você começa a lidar com problemas, é a burocracia, são os impostos, é professor que não segue o método, é aluno que cancela contrato. Tem muito empreendedor que nessa fase começa ambicionava lá em cima, mas isso aqui não é bem o que eu queria. A pessoa desiste. Você perseverou, você fez o que poucos queriam fazer, você fez mais do que os outros, você encontrou um caminho, uma solução, falou, virou a chave e você insistiu nesse caminho. Então, no momento que você começa a fazer o que os outros não querem fazer, você tem mais valor. As pessoas começam a perceber que, confio nesse cara que ele leva mais a sério.
Ele cuida do negócio dele de um jeito que o outro não cuida. E a partir desse momento que você virou a chave, você já tem um público que vai se tornando cada vez fiel, que fala do seu trabalho e você vai ganhando uma escala. A escala é importante. Eu comecei dando aula de contabilidade. Num curso de administração não tem nada mais tedioso, insuportável e rejeitado do que isso. É o aluno, é o professor que ninguém queria assistir aula. Pô, mas peraí, vamos tentar ensinar contabilidade de um jeito diferente, finanças pessoais. Quando você começa a trabalhar de um jeito diferente dos outros, no mínimo você recebe uma atenção. Então, tentar soluções diferentes, tentar caminhos diferentes, estudar mais do que os outros, trabalhar mais do que os outros, é um pedágio que vai fazer com que você encontre soluções que os outros não estão encontrando. Enquanto alguns estão desistindo porque o trabalho é muito chato e tedioso, você está perseverando e avançando alguns passos a mais. Isso vai encontrar um público fiel, isso vai encontrar um reconhecimento. No pior dos cenários, vão dizer que, pô, se você não dá certo um negócio, faz como o Flávio fez, faz como o Gustavo fez, que ali eles encontraram um caminho, um cenário que não se queria trabalhar, e você vai perceber que tem público para isso. A gente vive num país em que, infelizmente, a educação é muito rasa, em que a competição é até relativamente mais fácil do que outros países, que eu vou competir com pessoas que têm um conhecimento de altíssimo nível, que estão conectados a pessoas que estão reunindo técnicas que vão ser mais difíceis de ser vencidas. No Brasil, quando a gente faz algo além da mediocridade, algo além da média, a gente já recebe uma atenção. Se você aproveita essa atenção para converter isso em tempo de trabalho e valor, não existe uma mágica, não existe o se portar como milionário que você vai virar milionário. Na verdade, muitos sabem que podem chegar lá, mas acabam desfrutando do resultado de um bom negócio, desfrutando da renda que tem antes do momento certo de colher os frutos. Então, criar o valor, perseverar no valor, fazer o que os outros não fazem quando eles já estão desistindo, é um caminho para você encontrar a rota para o milhão, com certeza. Fala um pouco sobre isso, Perini. Capitão Perini. Infelizmente, a educação é muito rasa, em que a competição é até relativamente mais fácil do que outros países, que eu vou competir com pessoas que têm um conhecimento de altíssimo nível, que estão conectados a pessoas que estão reunindo técnicas que vão ser mais difíceis de ser vencidas. No Brasil, quando a gente faz algo além da mediocridade, algo além da média, a gente já recebe uma atenção. Se você aproveita essa atenção para converter isso em tempo de trabalho e valor, não existe uma mágica, não existe o se portar como milionário que você vai virar milionário. Na verdade, muitos sabem que podem chegar lá, mas acabam desfrutando do resultado de um bom negócio, desfrutando da renda que tem antes do momento certo de colher os frutos. Então, criar o valor, perseverar no valor, fazer o que os outros não fazem quando eles já estão desistindo, é um caminho para você encontrar a rota para o milhão, com certeza. Fala um pouco sobre isso, Perini. Capitão Perini, não é? Que foi... Agora não mais, né? Não mais, né? Não, mas é capitão da reserva. Na verdade, não, porque eu pedi demissão. Você pediu demissão, né? Então tá bom. Então, ex-capitão Perini. Ex-capitão. Ex-capitão Perini. Aprendeu muito lá no Exército, não tenho nenhuma dúvida. Eu fui Com da certeza. Marinha, aprendemos muito lá nas Forças Armadas. A Marinha é quase tão legal quanto o Exército, só um pouco menos, né? A gente sabe disso. A gente sabe... Bom, a gente não vai entrar nesse assunto aqui agora. Sinto o cheiro de uma competição no ar, hein? O tema é mente milionária. Vamos mudar para esse assunto aqui. Mas vamos lá, cara. Então... Como é que foi você, sendo capitão do Exército, lá dentro? Porque você começou a pensar em ter a sua independência financeira dentro do Exército. Obviamente, a sua independência financeira passava pelo objetivo de acumular de R$1 milhão para cima para que você pudesse ter aquela independência financeira. Você não estava num ambiente que te proporcionava isso, porque a carreira militar ela não remunera para isso. Como é que foi estar naquele ambiente falando sobre esses assuntos? Bom, nós tivemos pontos que realmente não contribuíram, né? Porque no Exército, se eu fosse o melhor da minha turma, e eu fui primeiro de turma, eu ia ganhar exatamente igual ao último da minha turma. Por isso eu não era o último, mas eu estava ali na meiuca. Mas uma parte que foi muito importante lá dentro foi o aspecto comportamental. E isso é interessante, né? Porque em termos de habilidades técnicas, após um certo nível, as pessoas estão meio que niveladas. Você pega um cara que está no mercado financeiro estudando realmente, faz um MBA, por exemplo... Esse cara já vai ter um bom conhecimento de mercado, similar a outras pessoas. Só que o comportamental, na minha opinião, é muito mais importante. O Exército ele me auxiliou muito nisso, nessa parte de disciplina. Temos até vários exemplos que a gente pega ganhadores da loteria. Tem o pessoal que ganha na loteria 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões, não importa a quantia. Você dá um tempo, esse cara vai gastar tudo até que só sobre na mão dele
aquilo com o qual ele está habilitado para lidar. Eu vi você Tanto até em se termos postando técnicos. no seu Sim, esses outro dia eu dias, postei. cara. Era um cara que ganhou uma indenização de uns 400 mil e gastou tudo em um mês. Então, Era bom, hein? ele não tinha nem a parte técnica, mas definitivamente não tinha a parte comportamental. Porque tendo a parte comportamental, você consegue não só manter esse dinheiro, como até ampliar ao longo do tempo. E tem um exemplo muito interessante do livro A Psicologia Financeira, do Morgan Housel, onde ele mostra um faxineiro. Quem está em casa acompanhando pode pesquisar na Wikipedia agora. Joga aí, Ronald James Reed. Vai aparecer que ele era um frentista, faxineiro, investidor e filantropo, porque ele morreu com um patrimônio de mais de 8 milhões. E no livro, o Morgan Housel compara ele com um economista formado, se não me engano, em Harvard, que era o Richard Fusconi, que ganhou muito dinheiro e depois perdeu tudo na crise de 2008. E ele fala, olha que interessante, né? Um faxineiro nunca conseguiria operar um coração melhor do que um cirurgião. Não tem como. Nunca conseguiria construir um prédio melhor do que um engenheiro. Só que ele conseguiu investir e manter o patrimônio muito melhor do que um financista, porque ele tinha as habilidades comportamentais. Nessa parte, o exército me auxiliou muito. Agora, eu não tinha a escala para fazer o que eu queria, para acelerar esse processo, porque se o pessoal guarda um pouco do dinheiro e investe a juros maiores do que a inflação, tendo tempo suficiente, ele vai ganhar dinheiro. Só que esse tempo pode ser 30, 40, 50 anos se for pouco. Tendo escala, você consegue isso de maneira muito mais rápida. E foi o que a internet proporcionou no final para todos nós aqui, né? E eu fui para esse caminho justamente porque eu vi pessoas que já estavam lá e falei, caramba, como é que esse cara tem uma escala gigantesca? Como é que ele consegue vender um produto que ele tem um custo marginal de replicação muito baixo? A minha esposa empreendeu com roupa há pouco tempo. Totalmente diferente. Ela usava a internet para vender. Eu lembro que uma vez ela vendeu 1000 peças num dia. Falei, que legal, imagina se amanhã vende mais 1000. Ela falou, não tem como. Eu falei, deixa de crença limitante, né? Falou, não é crença limitante, seu Tem a burro. produção, Eu não tem tenho, estoque. eu não tenho estoque. Vai demorar 2 meses para fazer estoque novo. Na internet, não. Quando você vende um produto informacional, por exemplo, você pode achar que vai vender 1000, vai vender 8. Sim. Né? 8 mil, 10 mil. Então você consegue acelerar muito mais o processo. E por isso que todos nós estamos aqui no final das contas. E para chegar no milhão? Você já deixou claro aqui que a habilidade comportamental é um elemento muito importante. Você, nas entrelinhas, também disse que a escala acelera, porque é aquela história, né? Alguém pode ter o desejo de ser milionário, isso é legítimo, não tem nenhum problema. É legítimo alguém sonhar com isso, desejar ser milionário. É possível, até não ganhando muito, você tendo comportamento e se organizando para isso, você chegar a um resultado, mas talvez você leve 40 anos, 50 anos, porque os juros compostos jogam a nosso favor ao longo do tempo. A variável tempo nos juros compostos ela é muito forte. Mas é desejável você ser milionário até os 30 anos de idade, ou Sim, quanto com antes, certeza. ou antes disso, ou um pouco depois disso. Ou seja, o quanto antes você conquistar isso, você pode desfrutar disso. E aí não tem jeito, entra o segundo elemento que você também citou, que é a escala. Então você já fala de cara sobre comportamento e sobre escala. Exatamente. Se a gente pega do ponto de vista comportamental, o Zerbasi falou, aqui todo mundo tem formações diferentes no final das contas, mas em termos comportamentais a gente conseguiu não só juntar um bom patrimônio, né, manter esse patrimônio e ampliá-lo ao longo do tempo. Agora, em termos técnicos, a gente sabe coisas diferentes, mas no final todo mundo aqui está vendendo alguma coisa, que é a melhor maneira de você conseguir dinheiro no curto prazo, né? E é uma habilidade também que vem de aspectos da mentalidade, porque a minha esposa, por exemplo, ela tinha horror à venda. Ela era esposa de militar, ela era irmã de militar, era filha e neta de militares. Uau. Então a Malu, ela cresceu na estabilidade. Ela tinha horror à venda. E eu lembro que quando eu falava, poxa, vamos vender na internet, porque ela foi pra internet primeiro, e ela começou a ter uma escala muito grande, eu falei, a gente tem um baita outdoor e não tá anunciando nada. Ela falou, mas eu não gosto de vender. Eu levei a Malu num treinamento, porque santo de casa não faz milagre, né? Ou ninguém é profeta em sua própria terra. E aí fomos num treinamento que era destinado a desbloquear essa questão de, cara, não tem nada errado com venda. Era um treinamento inspirado no livro Os Segredos da Mente Milionária. E a Malu estava no treinamento e lá eles venderam o tempo todo. Aí no final pensaram, não vai gostar, vai falar que foi só venda. Ela saiu do treinamento e falou, acho que a gente podia testar umas vendas, né? E desde então estamos aqui, a Malu é a melhor vendedora que eu conheço hoje. Então, para quem está assistindo em casa, você quer realmente acelerar a sua jornada, aprenda a vender. Isso é muito importante. A venda é a ferramenta técnica para a escala. Sim. Agora, um ponto importante, falando na questão da venda, Fica à acho que vontade. todos nós vendemos alguma coisa. Eu tinha uma professora que me ajudou muito na faculdade, Miriam Bretz, que é professora de marketing na FGV. Ela falava duas coisas que para mim impactaram muito. Primeiro, que a vida é um teatro, né? Sempre alguém está nos assistindo. Se eu
sou pai, se eu sou filho, se eu sou professor, se eu me portar como se estivesse num palco, a tendência é que eu ganhe uma escala maior. E ela sempre falou que a gente vende o tempo todo alguma coisa. Se eu sou namorado, eu vendo que eu vou ser o melhor marido. Se eu sou pai, eu vendo que eu vou ser a referência no futuro. Se eu sou professor, eu vendo a ideia de que eu educo. Se eu sou um soldado, eu vendo a ideia de soberania, proteção da minha sociedade. Quando eu percebo que eu sou um vendedor, o segredo para chegar no milhão, talvez não seja exatamente pensar no milhão de reais, porque isso, meu trabalho, planejamento... É emblemático isso, a gente sabe que matematicamente alguns vão chegar em 30 anos, alguns em 120, mas você sabe onde pode chegar. Mas a pessoa que se preocupa em vender o seu valor para milhões de pessoas, essa está no caminho natural de se tornar um milionário. Quando você conseguir impactar suas ideias, impactar milhões de pessoas com as suas ideias, com os seus valores, com as suas verdades, você vai estar vendendo alguma coisa para milhões de pessoas. Pode até ser vender um trabalho voluntário, mas a pessoa que hoje faz um trabalho voluntário que torna melhor a vida de milhões de pessoas, ela vai ter um estilo de vida milionário. Talvez não com 1 milhão de dinheiro entrando na conta, mas a recompensa virá muito poderosa. Então, antes do 1 milhão dinheiro, tem que vir 1 milhão impacto. Como que eu vou fazer o meu trabalho, minha verdade, chegar a mais pessoas? Isso é perfeito. Talvez até venha o bilhão. Porque, por exemplo, se a gente pega Mark Zuckerberg, Facebook tem 3 bilhões de usuários. Se fosse um país, seria o país mais populoso do mundo. Como é que esse cara não vai ser bilionário? Se pega o Jeff Bezos, só de força de trabalho ele empregou 500 mil pessoas na pandemia. Isso ele emprega. Então imagina quantas pessoas ele assiste. Como é que esse cara não vai ser bilionário? Se a gente pega a Microsoft, por exemplo, uma empresa que vale trilhão hoje, por conta disso o Bill Gates é multibilionário. Todos nós aqui já fizemos monografia, usamos um programa que ou era o Word ou inspirado no Word. E quem está em casa e já usou também pode ter usado pirata. Mas mesmo assim, tá usando o programa usou do cara. Usou o valor. Ou seja, exatamente, usou usou o valor. Você deu o exemplo de quem vende commodity, que é aplicativo de computador Microsoft, e quem vende coisas caras, por exemplo, você tá um Elon Musk, né? O cara vende viagem para o espaço, e quem não vende nada, que é a Amazon, só intermedia, né? Por intermediação para milhões de pessoas, impacta muita gente. Olha só, muita gente, quando a gente fala dessa história do milhão, e eu já estou lidando com o público há muito tempo, logo vem um questionamento que eu acho natural, acho que é pertinente, é que nós estamos num país muito pobre. O Brasil é um país que metade da população, mais de 100 milhões de pessoas, vivem com uma condição de pobreza. Então, o ponto é, como é que alguém, essa pergunta vai para você, tá, Caio? Como é que alguém que ganha pouco pode ter a pretensão de ter R$1 milhão acumulado? Porque não sobra para nada. Óbvio, quando a pessoa ela pensa no milhão, ela pensa que ela precisa economizar um pedaço daquilo que ela ganha para que ela, com aquele pedaço, ao longo do tempo, bem administrado, em investimentos bem equilibrados, ela possa transformar aquele esforço de trabalho no milhão. Esse é um caminho, e muito provavelmente, realmente, quem ganha muito pouco, quem ganha um salário mínimo, quem ganha 2 salários mínimos, talvez o cara falte até para ele comer. Talvez o caminho para que essa pessoa chegue no milhão não vai ser economizando R$50 por mês. Ou, matematicamente, economizando R$50 por mês, talvez ele leve, 150, não fiz essa conta, 150 anos, 200 anos. Um século ele chega lá. Um século ele chega lá, ou seja, biologicamente não é viável. Então, quem, de certa forma, faz esse questionamento, eu me uno com essa pessoa nesse questionamento, esse questionamento não está errado. O ponto é que existe uma outra variável, que é a variável escala. Ou seja, no fundo, a pessoa precisa ganhar mais. E aí, quando a gente fala em ganhar mais, a gente cai nessa ferramenta que vocês mencionaram aqui, que é vendas. Porque vendas é a única ferramenta de qualquer empresa e de qualquer indivíduo para gerar receita. É única. Todos nós aqui geramos mais receita na nossa vida porque vendemos. Então, seja livro, seja curso, seja MBA, seja imersão, mentoria, publicidade, ou seja, você vende. A venda, a Microsoft só se tornou a empresa mais valiosa do mundo porque vende. A Apple, porque vende. Então, no fundo, é fato. Economizando R$50 por mês, talvez você vai precisar de 1 século ou 2 para chegar no tal milhão. Então, o ponto é, como alguém
pode gerar mais receita para se habilitar a ter uma vida mais confortável através da sua independência financeira. E aí a gente cai em venda, e aí eu caio na pergunta para você. Caio, as pessoas podem, todo mundo pode aprender a vender? Pode. E é legal porque, como você estava falando, todos nós voltamos para trás, né? Nós olhamos para trás para as decisões que a gente fez. E você falou uma coisa que é fundamental. Vendas, ele é como se fosse uma disputa entre perspectiva e incerteza. Eu fui recrutado de ser vendedor, me apresentaram vendas, e o que eu enxerguei? Eu enxerguei perspectiva. Obviamente, num caminho de perspectiva, a tua incerteza vai ser maior. E muitas pessoas é o contrário. Tomam decisões pautadas na certeza e diminuem a perspectiva. Na garantia. Na garantia e diminui a perspectiva. Então, principalmente a mente milionária, ele tem sempre essa reflexão. Caminho de perspectiva versus incerteza. Quando foi me mostrado, por exemplo, isso, que, quanto mais você vender, mais você ganha. Mas se tu não vender, tu não ganha nada. Então, vamos lá. Então, eu tô te interrompendo. Sim, você vai você poder... gostou da coisa Eu aqui? gostei. Cara, me desculpa te interromper. Então vai lá. Amigo, o caminho do milhão mora na garantia ou na perspectiva? Totalmente na perspectiva. A minha primeira ferramenta de perspectiva foi a venda, cara. A venda foi minha ferramenta de perspectiva. Obviamente, quando você falou, tem gente que está numa cegueira por conta de falta de educação. E uma das funções até do conselho é descentralizar essa informação para avisar, cara, existe um caminho que às vezes do qual você nem sabia. Que às vezes eu fico pensando, há 20 anos atrás, se não fosse recrutado para ser vendedor, alguém me mostrou uma ferramenta, ponto A, ponto B, se você fizer C, D, E, você vai subindo, você vai crescendo. Se você tiver fome, técnica e gestão das emoções, tu chega onde você quiser. Se não conseguir, falha tua. A Malu nem sabia que esse caminho existia. A Malu era de um ecossistema... Na linhagem que ela veio, ela não conhecia essa ferramenta. Não era parte da E além de não conhecer, era mostrado e não chegue nem perto. Perfeito. Não chegue nem perto desse lado. Então, eu vejo que, principalmente no meu caso, foi encontrar uma ferramenta que me dava perspectiva. Aí, obviamente, nessa provocação, o que as pessoas têm que fazer agora é fazer uma autoanálise e refletir sobre o seu caminho. Como é que está a relação perspectiva versus incerteza? Puta, eu inclinei muito para a certeza. Eu acabei capando a minha perspectiva. E tem gente que, por exemplo... Aí, obviamente, a gente pode entrar num ponto e tem muita gente que tem sensibilidade às zonas de incerteza. O cara opera muito mal em zonas de incerteza. Então, cara, o teu milhão já vai ser prejudicado, porque não tem almoço grátis. É melhor trocar o sonho. É melhor trocar o sonho. E não tem problema, porque às vezes... E você sempre tem essa preocupação de aterrissar boas ideias, porque às vezes na internet, às vezes fica, mano, um milhão, você não tem obrigação de ser milionário na tua vida. E você vai ter uma vida digna, não tem problema nenhum não ser. Só que não tem outra maneira, assim. Se você opera mal em momentos de incerteza, você só tem outra opção, apequenar as suas vontades. Agora, operar mal em momentos de incerteza tem muito a ver com escolhas ruins que a pessoa fez no passado. Amém. A sociedade vai aprisionando a Amém. pessoa num financiamento muito longo, no que dizem que a pessoa tem que ter, tem que fazer, tem que assumir. Você acaba capando a coragem do Ela cara, vai né? ter um Tá doido emprego- pra falar da casa própria. Pode falar, Gustavo. Não é nem a questão da casa própria, mas o próprio emprego, que a pessoa recebe o salário, ela adota um estilo de vida que é o melhor que ela pode oferecer para a família. Vamos supor que seja o aluguel. Tá. Mas ela assumiu um aluguel e uma condição para a família que ela não consegue sequer dar um passo atrás. Ela tem medo de dar um passo atrás. Então ela fica na garantia porque ela não tem espaço para usar. É bem diferente do que acontece, isso é um exemplo que eu uso com frequência, quando a pessoa vai para outra sociedade. Quando ela se muda de país, é aquele lance de que vou dividir moradia, vou morar num porão, vou me juntar com alguém. A pessoa ela tem um grau de humildade muito maior porque ninguém está cobrando dela. Ela não quer Por que mostrar você isso mora? pra ninguém. Ninguém- Ela às Ela vezes não se presta preocupa, contas pra ninguém. Presta conta pro vizinho. Vai o que dar vão notícia pensar para a dela. família a cada ano e olhe lá. E o que você falou tem uma correlação muito grande mesmo, e as pessoas precisam ter atenção, porque acontece esse efeito colateral, más decisões prejudicam a sua coragem. Por exemplo, quando eu fui recrutado para ser vendedor, eu não tinha um periquito para dar água, cara. Então, entre aspas, o meu nível de confiança e parece que eu vim com uma potência maior numa zona de incerteza, para dizer, cara, se eu falhar, eu vou ser o único penalizado. Eu vou ser o único penalizado. Por exemplo, Tinha hoje 5 filhos. hoje eu tenho 3 filhos. Hoje eu sou muito mais prudente. Então, obviamente, eu gosto de zonas de incerteza, que está no meu DNA. Não, mas é a própria consequência do Exato. sucesso que você teve e permitiu compor. Exato, mas tem pessoas que fazem decisões ruins, aí no ambiente de perspectiva, que é uma zona de incerteza, o cara vai mais prejudicado, porque aí vira uma bola de neve, né? Muito bom. Bom, vou voltar aqui pro Brunet. Brunet, para poupar um pouco da tua preparação da sua resposta, a gente já sabe
que ninguém depende do milhão para ser feliz. Ninguém depende de 1 milhão, de 10 milhões para ser feliz. A riqueza facilita a nossa vida, ajuda a nossa vida, não é? Ela nos torna pessoas com mais liberdade para tomarmos decisões. Mas a felicidade, que é aquilo que a gente sente e tem quando bota a cabeça no travesseiro, quando estamos com a nossa família, ela não depende desse milhão. Então, dito isso, o que a sabedoria milenar nos ensina sobre riqueza, fala sobre riqueza e que insights você traz para nós sobre isso? Como meu background é teologia, eu só sei responder com base no que está escrito, né? E dificilmente, eu estou há 10 anos na internet, dificilmente você vai encontrar um vídeo meu dando a minha própria opinião. Nossa opinião muda tanto que eu prefiro guardar a minha opinião para mim e falar só o que está dando certo há mais de 2000 anos, que aí fica incontestável, né? A história eu não consigo contestar, a ciência eu não consigo contestar, a arqueologia não consigo contestar, então eu prefiro responder o que já está escrito, que aí você fica com uma resposta mais incontestável. O que a sabedoria milenar fala sobre riqueza? Ponto número 1. Principalmente quem é religioso e está me assistindo, confunde muito riqueza com bênção divina. Ou seja, Deus quis, Deus me abençoou, Deus abriu as portas. São termos bem religiosos, para católicos e para evangélicos principalmente, mas o espírito, qualquer um usa também essas expressões. Se Deus quiser e tal... Só que, biblicamente, não é assim. A riqueza ela não está ligada inicialmente à bênção divina. É no final que isso entra. Inicialmente está ligada a algumas coisas. Ponto número 1, insubstituível e indiscutível na Bíblia, é obsessão e obstinação por aquilo que você quer. Ou seja, todo mundo na Bíblia, que a Bíblia coloca como riquíssimo, tipo Abraão ficou riquíssimo, Isaac prosperou tanto que o rei da terra começou a perseguir por inveja. Jacó enriqueceu mais e mais e mais. Tem 3 vezes mais no mesmo versículo. José do Egito. Lembrando que eu estou falando de avô, filho, neto e bisneto. José, que era filho de Jacó, e Jacó era filho de Isaac, Isaac era filho de Abraão. José, no Egito, aos 30 anos assume o governo e prospera vendendo grãos e se torna o homem mais poderoso e rico da época. O único que vendia comida no mundo. Aí você pega assim, o que tem entre eles em comum, e com todos os homens e mulheres que enriqueceram na Bíblia? Ponto número 1, todos eles queriam isso. Não tem nenhum que falou assim, caramba, do nada Deus me mandou um dinheiro aqui. Todos eles perseguiram, essa é a palavra, a riqueza. Perseguiram, eles eram obstinados. Jacó, vamos falar um pouco de Jacó. Ele era obstinado no nível, para quem não conhece a história, eu vou te contar de uma forma rápida e simples. Ele era gêmeo com um irmão chamado Esaú. Quando eles saem da barriga, a história conta que Jacó segura no calcanhar de Esaú para tentar sair primeiro. Por quê? Porque desde aquela época até hoje, entre os judeus, o primogênito teria uma bênção divina de prosperidade. Então, já no nascimento, Jacó mostra o seguinte, você não está entendendo, irmão, eu vim para prosperar. Só que Esaú sai primeiro, ainda assim. Então, eles vão crescendo e Esaú se torna um homem de caça e Jacó fica nas tendas. Fica parado em casa, geralmente cozinhando. E aqui tem um ensinamento muito importante, porque Esaú ia para o trabalho braçal e Jacó ficava no trabalho mental e a mente sempre vai ganhar mais dinheiro que o braço. Quando Esaú, que tinha a bênção da primogenitura, em uma das suas caças volta muito cansado para casa, Jacó fala o seguinte, você está cansado? Ele falou, tô. Tá morrendo de fome? Tô. Ele falou, então, eu tenho um prato de lentilhas aqui que você adora. A Esaú me dá. Ele falou, não posso, só posso te vender. Então aqui começa a primeira proposta de negócio de Jacó, que foi um dos grandes negociadores da história bíblica. E Esaú falou assim, ué, o que você quer por essa comida? Ele falou assim, eu quero a tua primogenitura. Ou seja, ele não pediu dinheiro, ele não pediu uma moeda que qualquer um pediria, ele pediu uma moeda que não estava em jogo na época. E ele falou assim, Esaú responde, de que me serve isso? De que me serve ter essa bênção primogenitura se eu estou morrendo de fome, estou cansado? E ali então, em uma estratégia de negócio, hoje no mundo do business chama de ócio criativo. Você tira um tempo para fazer nada para ficar mais criativo, a mente mais criativa. Jacó estava muito tempo nas tendas parado, enquanto ele estava cansado trabalhando no braço. Então ele pega ele cansado e com fome. E cansado e com fome você fecha qualquer negócio, irmão. Agora, o cara que está descansado e na estratégia vai vencer a negociação. Então Esaú vende a primogenitura por uma bagatela, um prato de lentilhas. Mas não para ali a obsessão de Jacó. Ele falou, beleza, agora eu tenho um passo, mas não mudou nada na minha vida, eu continuo sem dinheiro. Lembrando que na Bíblia dinheiro nunca foi de um dia para o outro, isso aqui é importante, tá?
Desse processo aqui, ó, dessa primeira negociação até ele botar a mão no primeiro dinheiro de verdade, foram 20 anos. 20 anos de processos difíceis. Aí o irmão começa a ficar com muita inveja e ciúme do que estava acontecendo com Jacó e Esaú começa a perseguir. Então Jacó tem que fugir. Então ele abre mão, olha que interessante, ele abre mão da herança, porque Isaac, seu pai, era riquíssimo, e foge, somente com um cajado na mão, diz a Bíblia. Ele atravessa o Rio Jordão e foge. Nisso que ele está fugindo, ele para dormir num lugar e um anjo aparece para ele. Então aqui é uma questão de fé, né? Porque nem todo mundo consegue ver anjo, mas na Bíblia registra que um anjo aparece para ele. Sabe o que ele faz? Por exemplo, se eu visse um anjo, nunca vi na vida, mas se eu visse, provavelmente eu ia cair atemorizado no chão, sair correndo de medo, ou no mínimo, sei lá, o que ia fazer, me prostrar, não sei. Ele agarrou o anjo e começou a lutar com o anjo. E o anjo falou assim, o que você está fazendo? Ele falou assim, eu quero que você me abençoe. Ou seja, o cara era obstinado, ele era obcecado com esse negócio de ser abençoado. Aí o anjo falou assim, mas não tem nada a ver comigo, inclusive já está amanhecendo, eu preciso ir embora, só vim te dar um recado. Ele falou, eu não vou te largar se você não me abençoar. Então o anjo fala para ele assim, tá bom, a partir de hoje você não se chama mais Jacó, mas se chama Israel, e daqui vai nascer a nação de Israel que está de pé até hoje. Então a bênção que ele libera também não é na moeda financeira, é na troca de nome. Então a obstinação dele começou a montar um nome, começou a montar um branding para ele. O cara que era Jacó, que era conhecido como enganador na época, agora virou príncipe de Deus, que é o que significa Israel. E aí ele começa a trilhar seu caminho, cai numa terra onde ele conhece uma mulher, que na verdade era sua própria prima, Raquel, e ele começa a trabalhar 7 anos de graça para Labão, seu sogro, por amor a Raquel. Você conhece essa história, não? E aí... Eu Lia. Escuta essa. O cara trabalha 7 anos de graça, 7 anos, para casar com a mulher, porque ele não tinha dinheiro para dar o dote. No dia da lua de mel, ele entrega a outra irmã, que era a mais feia e mais velha. E aí Jacó fala, pô, o que você fez comigo? E aí ele fala assim, ó, aqui nessa terra é assim, primeiro se casa com a mais velha. Mas se você quiser, trabalha mais 7 anos e eu te dou Raquel. Ele trabalhou 14 anos de graça. Então vamos lá, cara. O cara já tinha lutado com o anjo, já tinha negociado a primogenitura e até aí nada de dinheiro no bolso. Passam-se esses anos, Labão começa a ganhar muito dinheiro. E aí Jacó fala assim, cara, que dia que eu vou ganhar dinheiro? Trabalhando para esse cara eu nunca vou ganhar dinheiro. Isso aqui foi uma revolta que me deu aos 19 anos de idade. Eu percebi que trabalhando para os outros eu nunca ia ganhar dinheiro de verdade. Eu falei assim, cara, por mais que o cara dobre o meu salário, eu ganhava 1.500, vou ganhar 3.000. Ainda assim não vou pagar tudo que eu preciso. Então mesmo que eu seja muito bom, o cara dobre meu salário, porque não existe dobrar salário no mercado de trabalho. Mas vamos supor que o cara seja bonzinho e dobre meu salário, ainda assim eu não vou ter o que eu quero. Eu vou parar de trabalhar para os outros. Eu tomei uma decisão e foi o que mudou minha vida. E Jacó fez isso também. Chegou para Labão e falou assim, irmão, me libera, porque eu já estou trabalhando para você há muitos anos. E chegou a hora de eu conquistar minhas coisas. Labão falou assim, você não pode ir embora. Por que não? Porque eu reconheço que eu só estou prosperando por causa do teu trabalho. Ou seja, porque a bênção divina está em você, eu consigo prosperar. Então, Jacó aqui vai botar as cartas na mesa. Chega uma hora que a gente tem que colocar a carta na mesa. Ah, então quer dizer que é por causa de mim que você prospera? Então vamos fazer um negócio. A partir de hoje, todas as vacas, ovelhas, todo gado que nascer malhado, ou seja, se não nascer nem preto nem branco, se nascer misturado, malhado, vão ser minhas. E aí, Labão, no desespero, de novo aqui a estratégia vai vencer e a proposta de negócio. Apertou a mão, fechou o negócio. O que aconteceu? Como Labão ficava na casa e Jacó ia para o campo, Jacó ficava observando quem eram as vacas mais fortes, quem eram as ovelhas mais fortes, e botava para cruzar perto de umas árvores que manchavam não é pele que se fala, né? A lã da ovelha, o pelo da vaca e do boi, e quase todos fortes começavam a nascer malhados, e os fracos ele nem mexia. Então a Bíblia diz que em pouco tempo Jacó se tornou muito mais poderoso que Labão, porque o seu gado aumentou, seus servos aumentaram, e ele conseguiu sua independência financeira e foi embora. E daí nasce a nação de Israel. O que eu quero ensinar com isso? Sem obstinação, eu tenho certeza que eu quero isso. Como eu vim da pobreza, eu nunca tive dúvida nenhuma que ser pobre é uma coisa mais difícil do que ter dinheiro. Não quer dizer que ter dinheiro vai ter felicidade, não tem nada a ver. Não quer que ter dinheiro vai salvar meu casamento, não tem nada a ver. Não quer que ter dinheiro eu vou educar melhor meus filhos, também não tem nada a ver. Só que a vida é um pouco mais leve. Porque eu não me preocupo com algumas coisas, como boleto, hospital, porque eu posso pagar coisas que tornariam minha vida mais pesada. Jacó tinha essa determinação, eu tinha essa determinação. Então, a pessoa que tem muita dúvida, muita crise mental, ganha dinheiro ou não ganha, é certo ou não é, pecado ou Deus quer, Deus não quer, o governo vai me ajudar, não vai. Pessoas que não são obstinadas, obcecadas, elas não vão ganhar dinheiro. Segunda coisa é a mentalidade. A mentalidade, Jacó sempre teve. Eu vou ganhar, só que eu não sei como. Onde ele aprendeu a ganhar?
com o cara mais difícil da vida dele, o que mais enganou ele, Labão. Às vezes o sogro. Às vezes você está reclamando de pessoas difíceis na tua vida, mas é com elas, cara, que você sofre emocionalmente o suficiente para aprender. Sim. Porque nada ensina mais do que a dor. A dor é uma professora da escola da vida. E a gente não gosta de se sentar para aprender com a dor, a gente gosta de fugir da dor. E quando a gente foge da dor, a gente perde ensinamentos muito importantes. E outra coisa importante também é que Jacó, ele sabia administrar e multiplicar. E isso está totalmente ligado à saúde emocional. Porque as pessoas, quando eu acompanho como mentor, assim, muita gente que ganha muito dinheiro, fama muito rápido, eles se perdem muito rápido também. E aí você vai analisar o fundo da história, é totalmente emocional, entendeu? Ela não consegue pensar igual o Perini, que está pensando em enriquecer há muitos anos, aí vem de um processo. Processos são muito bons, porque te amadurecem. Tudo que é de um dia para o outro vai dar problema, porque você não tem maturidade suficiente para lidar com o resultado daquilo. Então, se hoje ele ganhar 1 bilhão, eu tenho certeza... Aliás, isso é um dos sinais de quem tem propósito, é a tua conta bancária multiplicar e a tua rotina continuar. Presta atenção nisso. Tua conta bancária multiplicar e a tua rotina continuar. Ou seja, todo dia eu acordo de manhã, faço o meu devocional, minhas orações, arrumo meus filhos para a escola, como eu fiz hoje de manhã, vou para o escritório gravar Café com Destino, faço meu programa matinal e começo minhas atividades do dia. Se hoje entra 1 bilhão, eu fechei um negócio contigo e você dê mais um, me pagou 1 bilhão no negócio, 1 bi, amanhã eu estou fazendo a mesma coisa. Amanhã eu estou acordando cedo, fazendo minhas orações, levando meus filhos na escola, gravando Café com Destino e seguindo minha vida. Por quê? Porque para quem tem propósito e saúde emocional, o dinheiro só potencializa a minha missão de vida. É lógico que eu posso trocar de carro, pode ser que eu faça uma viagem um pouco mais chique no final do ano, mas eu não vou mudar minha rotina, que já é meu propósito, porque eu ganho mais dinheiro. Isso tudo a gente aprende na sabedoria milenar. Então, o Thiago trouxe uma reflexão interessante, que ele estava falando de olhar o futuro, da obsessão, de construir, mas encontrar felicidade no presente também é uma forma de você ter tranquilidade para lidar com as grandes decisões. Talvez muita gente que está nos assistindo aqui fala, pô, peraí, eu sou obcecado, trabalho pra caramba, você faz todo dia as mesmas coisas, se você não tem o parar e pensar, o ócio criativo, a estratégia para falar como é que eu vou melhorar, você vai continuar fazendo a mesma coisa pro resto da vida e ganhando a mesma coisa, porque você não muda, você não faz diferente dos outros. O que você está falando é muito interessante, porque nessa passagem de Jacó diz que os 14 anos passaram como se fosse um dia, porque ele amava Raquel. Então, é isso que você está falando. Estava vivendo o curtir presente. Exatamente. Ele estava obstinado com o futuro, mas curtindo o presente. 14 anos de trabalho sem remuneração, passou como se fosse um dia. Por quê? Estava apaixonado, ele estava curtindo a vida. Ele estava aproveitando a mulher dele, ele estava tendo filhos, ele estava feliz. Então, isso aí, cara, é muito importante. Quando que foi essa história? Foi em qual século antes de Cristo? Foi 3.000 anos atrás, 1.000 anos antes de Cristo. 1000 anos. Porque eu já vi pessoas se referindo à primeira negociação de opções da história, você pagar por um direito e outra parte tem uma obrigação, como sendo essa, as esposas de Jacó. E tem uma outra história muito antiga também que mostra isso que você disse, que a mente ganha do braço, que envolve um filósofo pré-socrático, era o Tales de Mileto, Claro. que é uma das mais antigas também uma negociação de opções, de derivativos. O Tales estava numa cidade onde todo mundo fazia comércio, Mileto era muito importante, ele era filósofo. Aí os amigos dele, comerciantes, falavam, Tales, quem pode faz, quem não pode, filosofa. Aí o Tales pensou, então vou mostrar para esses caras. O Aristóteles conta isso. Fala que o Tales, que conseguiu prever um eclipse naquela época, ele olhou através das estrelas e viu que a colheita de azeitonas seria muito mais forte do que o usual. Só ele sabia disso. Então ele pegou todas as economias, tomou risco, ele foi para a incerteza, e ele alugou todas as prensas de azeitona, para transformar a azeitona em azeite, da cidade de Mileto e de Quios, que era uma ilha em frente. E aí quando veio a colheita, veio realmente muito maior. Todo mundo queria transformar a azeitona em azeite, quem estava com as prensas alugadas? O Tales. E ele alugou de novo, para esse pessoal ele ficou rico por conta dessa colheita. Ele mostrou, olha, quem filosofa também pode. Ou seja, a mente vai vencer o braço. Estratégia. Exato. Sem dúvida. Eu acredito nisso. Muito bem, gente. Bom, vamos aqui passar para um próximo bloco. A questão da... Bom, ainda na linha da mente vence o braço, a questão da cultura de um povo, a cultura de um país, ou seja, o senso comum, ela pode ajudar ou atrapalhar também as pessoas. Não é? Ou seja, a gente sempre sabe que tudo começa na nossa mente, no nosso comportamento, e depois a gente trabalha, realiza, e o dinheiro é só uma consequência. E ainda pegando uma carona também naquilo que você disse, Caio, sobre a questão da segurança e da perspectiva. Não é? Foi segurança que você usou? É da perspectiva versus incerteza. Incerteza versus perspectiva. Não é essa questão da...
é uma questão cultural. Num país em que nós temos aí 18 milhões de pessoas se preparando para concursos públicos, são pessoas que estão buscando muito mais a segurança. E está tudo certo, a pessoa querer ser funcionário público, não tem nenhum problema nisso. É diminuir a incerteza, né? Mas a pessoa está querendo diminuir a incerteza. Ou num modelo de ensino que te prepara para Enem, ou seja, tudo está fazendo você a se preparar para um Enem, no final das contas você escolher uma profissão para você trabalhar num lugar por 30 anos e depois viver do INSS. Cara, o teto do INSS, se eu não me engano, é 7.700 e alguma coisa. E decrescente, né? Porque vai perdendo valor. E vai perdendo valor Exatamente. por conta da inflação ao longo do tempo e os ajustes do teto não acompanham a inflação na mesma proporção. E novas reformas que virão no futuro também. E outras reformas... Sustentável. A gente sabe também que a Previdência não é sustentável, não é? Você não tem um número de entrantes suficiente para bancar os que vão se aposentar, haja visto que a medicina evoluiu e as pessoas estão vivendo mais. Então a conta da Previdência não fecha. Ou seja, o cara entra na escola e ele começa a ser catequizado para um modelo que é estudar, ir para a faculdade, arrumar um emprego e viver do INSS. Este modelo afasta, esse é o senso comum, afasta as pessoas do milhão. Afasta as pessoas do milhão. Matematicamente, este modelo afasta as pessoas do milhão. As pessoas estão dentro deste modelo, são treinadas para esse modelo, ou seja, esse senso comum faz um treinamento mental nessas pessoas para que elas sigam esse modelo. E sair desse modelo não é fácil. Então nós temos uma questão estrutural, cultural, que afasta as pessoas da riqueza. Quem nos ouve deve nos ouvir nesse momento com bastante curiosidade. Exato. O que vocês têm a dizer sobre isso? O primeiro cancelamento começa em casa. Eu digo, o primeiro cancelamento começa em casa, geralmente quando você decide um caminho completamente... Sair desse caminho. As primeiras condenações é de pessoas que você precisaria de apoio. Mas é porque se preocupam com a pessoa. Exato, porque cobrança dos mal. A sociedade essa nos cobra. correlação, a A sociedade pessoa nos quer cobra. que você não entre numa zona de incerteza. Aí ela acaba não quer que você sofra. ela acaba neutralizando a tua perspectiva. Então, obviamente, as pessoas próximas a nós nos amam. Então, mas existem essas forças, a parte cultural, então desde o apoio não acontece em casa. Ou quando eu falei para meus pais que eu ia ser vendedor, eu falei, porra. Então, É que principalmente minha mãe, Mas né? esse cara tão cara pra isso. Você é criança, não, eu quero ser astronauta. Você pode ser o que você quiser. Você virou adulto, você é vendedor. Porra, vendedor, Caio? Na boa, cara. Né? Então você já não tem um apoio coletivo, é mais duro. Então, eu principalmente entender que vai existir essa força magnética numa jornada diferente, existe uma força magnética que puxa numa jornada diferente, deixa ainda mais apimentada a situação, né? Mas eu não acho que... Eu acho que isso é uma barreira, essa questão cultural, mas não é determinante, não. Você pega, por exemplo, os Estados Unidos, um país que eu já vivi e que tem filhos americanos e, enfim, é totalmente empreendedor e nem todo mundo empreende. Então, a verdade, o contrário também é verdade. Não é porque tem uma filosofia de empreender no país que todo mundo vai empreender. Eu acredito que é o seguinte, ó, todo produto ou serviço tem um público-alvo, inclusive esse podcast, esse programa aqui. Para quem é esse programa? Esse programa é para quem já tem uma chama, um fogo no coração para eu vou mudar de vida. Se a pessoa fala assim, se você está assistindo a gente pensando assim, cara, o que esses caras estão falando? Que doideira, muito melhor passar para concurso público, isso não é para você. Por quê? Porque tem gente que já nasceu com um modelo que eu acho que não tem a ver só com a cultura, tem a ver com a pessoa. Cada um tem um destino, né? Eu acredito em destino, cada um tem um destino. Se todo mundo for empreender, quem vai... tá servindo a gente aqui, quem vai estar atrás dessa câmera? Mas eu vou discordar gentilmente, educadamente, Não, logicamente. gentilmente não, ou é briga ou é nada. Vou discordar de você, gentilmente. Botem as luvas. Pelo seguinte, eu fui funcionário público. Daqui dessa mesa, Flávio foi também, fui, por isso. menos tempo, mas eu fui por 11 anos. Isso, fui só por 2. E lá dentro, logo depois que eu passei, teve um tenente que foi meu instrutor, ele falou, olha, você acabou de fechar 2 portas na sua vida. A da pobreza, você nunca vai ser pobre, e também da riqueza, você vai ganhar a mesma coisa. Aquilo me impactou, eu falei, caramba, fechei 2 portas. Depois eu pensei, não, com investimento eu posso abrir a outra no futuro. Você ficou Mas a feliz? questão- Como é que foi? Você ficou feliz? Ó, Você você ouviu fechou isso? a porta da Eu tava todo pobreza. feliz, Você- depois eu pensei, fechar a pobreza, né? Fechar a riqueza, porra. Altos e baixos. Ou seja, você já estava destinado à riqueza. Você está discordando, mas no final das contas você vai... Não, calma aí, pô. Vamos lá. Então vamos lá.
Mas Quero veja briga só. aqui nesse programa. Eu quero por que saber que por que os outros do exército não ganharam o dinheiro que você ganhou. Porque questão cultural, pô. Porque Mas por que você só dá cultura? várias pessoas muito brilhantes que eu conheço, alguns melhores oradores, por exemplo, que eu conheci, que poderiam impactar muita gente, nem tentam por conta da segurança do exército. E culturalmente foram destinados para lá porque aqui no Brasil o concurso público é muito bom. Se o Jeff Bezos nascesse no Brasil, ele teria criado a Amazon ou seria desembargador, promotor, juiz? É uma questão a ser perguntada. Se o Zuckerberg nascesse aqui, ele teria criado o Facebook ou ele seria fiscal de ISS de uma prefeitura, o ICMS de um estado? Então você tem uma parte cultural também que puxa e até uma visão ruim sobre venda aqui no Brasil. Porque venda é uma negociação voluntária que só acontece porque é boa para ambas as partes. Exato. Se você chega assim e fala, eu quero comprar água, eu falo, eu vou te vender, você compra porque entende que o seu dinheiro vale menos do que a água, eu te vendo porque entendo que o seu dinheiro para mim vale mais do que a água que eu estou vendendo. Então ambos ficam subjetivamente mais ricos. E tem gente que fala, criminoso isso, né? Cadê a regulação? Cadê o Estado? Sim. Mas deixa eu conciliar aqui antes que vocês saiam no tapa. Aqui. Eu acredito que. Eu já tô com a caneta na mão. Já tá com a caneta na mão. Eu sei me defender, hein? Sou de Vila da Penha, hein? Ih, rapaz, olha aí, hein? Isso aqui é de onde? Dizia o José. Moro em Realengo. Ih, não, é pior. Aí eu desisto. Você desiste. Desisti. Esse aqui é do Jabu. O negócio só tá piorando, ó. Vila da Penha, lembra o Jabu. Não para de piorar. Mas enfim, olha aqui, vamos lá. Eu acho que vocês dois estão falando coisas complementares pelo seguinte. Porque, no fundo, o que o Brunet falou é que a cultura não determina, não é? Só A cultura influencia. mas ela influencia, e é o que você está dizendo. Concordo. Não é? Pronto, tá vendo? Aí, ó. Juiz de paz aqui, né? Discordei Muito pra concordar. bem. Ela influencia, claro, a cultura influencia, e quando você está no meio, ele te influencia, o ambiente te influencia muito, mas ele não determina. E uma prova disso, e corroborando rapidamente com o que você falou, no discurso de 2004 de Barack Obama, quando ainda era senador, nas prévias de Senado e tal, ele fala o seguinte, ele começa, esse discurso é incrível, ele começa dizendo o seguinte, minha história não seria possível em nenhum outro lugar do mundo. A América realmente é uma mãe. Então, se você parar para pensar, existem histórias que só dariam certo em uma geografia onde a cultura alimenta esse teu destino. Isso aí eu concordo. Ou dariam menos tão certo. Talvez dariam menos tão certo. Provavelmente, se ele continuasse, acho que é Gana a origem dele, ele não... Ele tem família no Quênia, se eu não me No engano. Quênia. Ele não poderia ser presidente dos Estados Unidos, com certeza. Eu não diria dar menos certo, eu diria não dá certo. Porque se eu nascesse mulher no Afeganistão, qual é a chance Tá. de ter dado certo comparado a nascer um homem no Brasil? Eu concordo. Nós temos que levar em consideração que o Brasil ele tem esse estigma da abundância, do Estado protetor, uma educação uma cultura que nós herdamos dos nossos colonizadores portugueses, de que nós devemos todo respeito e toda obediência ao poder, à autoridade, ao rei. Inclusive, nós podemos esperar do rei a proteção. Então, isso foi herdado lá atrás e não mudou por quê? Educação muito rasa. A gente só evolui como sociedade, só evolui como cultura com a evolução da ciência e da educação. A gente investe muito pouco em ciência e educação, as pessoas não questionam. Então, muita gente chega... O milhão vai ficando mais longe. Exatamente. Muita gente chega à vida adulta, se não espera, a sociedade impõe à pessoa que espere a proteção do emprego, a proteção do INSS, a proteção do Estado. Então, eu vou votar no candidato porque eu vou continuar com a minha bolsa auxílio, vou continuar com a proteção estatal. Então, enquanto a gente espera a proteção... É a incerteza e a questão da incerteza e da perspectiva. Exato. Se eu quero proteção, eu estou votando pela segurança. A gente ouve falar, eu sou um dos que traz a proposta que deveríamos ter educação financeira nas escolas. Sim. Antes da educação financeira, a empreendedora, que é provocar as pessoas a, na falta do emprego, crie o seu emprego. Mas antes da empreendedora, tem uma educação que ninguém debate, que é a sobrevivencialista. E se eu não tiver comida? Plante a sua comida. Mas você não acha que a ordem talvez seria o contrária? Aprenda a criar o seu emprego para você ter opção de querer ou não querer. Isso, que às vezes as pessoas nem emprego têm. Então, no mínimo, a pessoa, se ela tem um quadrado de terra, ela tem que saber plantar. Exato. Mas, meu caro, se o Estado difundisse essas três opções que você colocou, em vez daquela única que é escola, faculdade, emprego e INSS, o sistema do INSS acabava de quebrar. E o Estado perde força. E o Estado perde força. Muito se fala de que o socialismo está crescendo no Brasil, mostrando suas garras. O socialismo funciona. Vamos pegar sociedades socialistas que funcionam, principalmente países nórdicos.
o nível de cultura e educação é elevadíssimo. O nível de liberdade econômica é alto O também. Estado trabalha para a sociedade, não a sociedade para o Estado. Eu discordaria até que lá é socialismo, por conta disso. Há muita liberdade econômica é muito alta. Mas é um socialismo com liberdade econômica. Mas por quê? Porque quem está lá, eu não vou nem falar poder, né? Quem está no Estado não está em busca de poder. Ele está lá para prestar um serviço para o público. Então é uma relação muito diferente do que se espera da sociedade, as pessoas não estão procurando proteção, elas se desenvolvem de maneira diferente. Só dando um exemplo desse ponto que você falou da importância da educação empreendedora, de educação financeira, eu fui um produto disso. Porque eu estava formatado, eu fiz colégio militar, depois eu fui para academia militar, então eu seria militar. O que mudou a minha perspectiva foi ter acesso a, por exemplo, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, aos seus livros também, porque eu li e falei, caramba, dá para fazer uma outra coisa. E aí veja, né, pelo aspecto cultural, eu era filho de militar também. Então eu fui empurrado para uma certa direção. Mas quando eu tive acesso a isso, eu tomei um caminho diferente. O Flávio também, você foi para a Marinha, provavelmente... Você não pensava lá na 7ª série, 8ª série? Eu não pensava nada, eu fui expulso. Você adotou o caminho, entendeu? Ele apareceu e você eles foi. Eles decidiram por mim, exatamente. Então meio que era cultural, foi uma imposição da cultura. E aí pensa o seguinte, imagina se o Flávio tivesse continuado na Marinha. Quantas pessoas trabalham para você hoje? Algumas milhares de pessoas, quase 10 mil pessoas. Quase 10 mil pessoas. Aqui no Grupo Primo nós temos 200 pessoas CLT, mais 350 consultores de investimento. 500 pessoas que talvez não tivessem emprego, porque eu poderia ter ficado de maneira confortável no Exército, onde o pessoal, quando eu fui pedir demissão, até falou, cara, se você não fizer nada muito errado, se você não matar soldado na tropa, você sai general. Tem certeza de que ir embora? Eu tinha toda a segurança lá. Então, você essa parte de ter vislumbrado que dá para fazer mais coisas, tem investimento... Mas isso foi teu, que é o que o Brunet tem falado. Isso é teu, isso é que te diferenciou. A publicação de outras pessoas. E você teve acesso a outras coisas. Flávio, é a mesma coisa. Eu estudei numa escola tradicional, de classe média, não tinha nenhum aluno muito diferenciado ali, mas na minha família tinha uma referência muito importante. A família Cerbasi no Brasil, que é muito pequena, vieram da Itália, praticamente não tem trabalhadores. Todos são empreendedores, é um comércio, trabalho, tem uma oficina, é caminhoneiro. Na Itália é a mesma coisa. Então a referência familiar me fez, diante do emprego, questionar. Pô, mas eu não quero essa estabilidade, que eu não vou ter a liberdade que minha família tem. Isso. Eu questionava. Mas esse aqui é um ponto muito interessante. A educação que você está defendendo, ela ajuda a gente a ter condições de questionar as coisas. Totalmente. Quando você tem mais o teu cérebro tem um leque de amplitude por conta da educação, você questiona mais. E você tinha referências e questionava mais. Bom, a gente aqui nesse programa busca trazer para você ideias que façam você questionar, trazendo pessoas magníficas como essas aqui, para que você possa consumir essas ideias e não vão adotar como a verdade absoluta para a sua vida, mas, quem sabe, ser uma semente para você começar a questionar. Então, acho que esse programa ele tem muito essa função, inclusive nesse assunto que nós temos aqui hoje. Vamos passar para o último bloco nosso agora, que é falar de oportunidades. A economia traz ciclos que, nesses ciclos, aparecem, de vez em quando, algumas oportunidades. E essas oportunidades, elas têm um ciclo de alta, depois ela já passa e daqui a pouco aparece uma nova oportunidade. Pessoas que pegaram essa onda e aproveitaram essa oportunidade, geralmente fazem o seu milhão. Eu posso dar aqui alguns exemplos, eu vou direcionar para você. Bitcoin, por exemplo. Sim. Você tem falado muito sobre esse assunto. Inclusive, o Bruno prometeu que vai doar um Bitcoin para cada um. Um Bitcoin para cada um. Por favor. Obrigado, Bruno. Parabéns. Quer minha câmera, né? Eu vi pro podcast que me falaram isso. A assessoria falou, o Bruno Perini vai doar um Bitcoin. Um para cada um. Uma só. Mais um para cada um. Bruno, para cada um. Deus te pague aí, cara. Ele tem várias, né? Então, ele tem sobrando, poxa. Que custa? Comprou lá quando custava $10, né? Poxa. Mas então, Perini, conta para nós aí. A Bitcoin é um exemplo, a gente vai dar outros exemplos aqui, mas vamos começar contigo falando o que foi, né? Obviamente hoje, se eu não me engano, tá uns $60 mil. $60 mil uma Bitcoin. 320 mil reais por aí. Uns 320 mil 320 mil reais. Uma Bitcoin esteve... Chegou a uns 360, mas tem gente que fala que talvez bata até um final do ano, sei lá, pode chegar a 1 milhão. Eu não acho que isso é uma projeção exagerada, eu acho que é possível, né? Que é diferente de ser provável, $1 milhão. De reais, o que seria mais ou menos $200 mil. Exato, tem gente que pensa nisso. Eu acho que é possível, talvez não seja tão provável. Eu acho que $100 mil é um preço razoável para a gente estimar que ele pode chegar até o final
do ano. Tem alguns modelos matemáticos para isso. A gente poderia dizer que nós estamos vivendo também a era da inteligência artificial. O que isso vai trazer de oportunidade? A gente também pode lembrar da internet. O que foi a internet? O que foi a gente ter vivido um período de 2010, quando a internet era tudo mato. Hoje, praticamente todos nós aqui começamos ali 2010, 11, 12, não é? Temos seguidores e vendemos bastante produtos por conta da internet. Foi uma oportunidade, não é? E assim, novas oportunidades vão continuar aparecendo, vão continuar vindo. Vamos falar sobre essas oportunidades e como a pessoa deve estar atenta. Se ela estiver fechada no modelinho escola, faculdade, emprego e INSS, será que muitas dessas oportunidades não vêm e elas não são aproveitadas? Como aproveitar essas oportunidades? Usando palavras de Salomão, rei Salomão de Israel, ele diz o seguinte, no seu livro Eclesiastes: não existe nada de novo debaixo do sol. Tudo o que acontecer hoje já aconteceu um dia. Ou seja, o mundo é cíclico. Então, para você prever o futuro, você tem que estudar a história. Então, muita coisa que o Perini sabe, não é porque ele tem uma bola de cristal e prever o futuro, é porque ele estuda muito o passado. Os dados te ajudam na projeção. Então, eu gosto muito de estudar a Bíblia, independentemente de ser uma pessoa espiritualizada, né? As pessoas até confundem espiritualizado com religioso. Eu não sou religioso. Ou seja, eu não sigo nenhum dogma de religião. Eu não estou, se eu não fui domingo na igreja, já era, fui para o inferno. Eu não acredito no que o homem está falando, seja padre, pastor ou rabino. Eu acredito só no que está escrito. Ou seja, eu sou um cara espiritualizado, eu acredito numa base milenar, mas não sou religioso. Por que eu estou explicando isso? Porque o segredo para você prever, entre aspas, o futuro, né, que a previsão mesmo é impossível, mas para você entender um pouco do futuro, são duas coisas. Estudar o passado e ter fé. Ou seja, você acreditar. O que é fé na definição bíblica? A certeza das coisas que se esperam. Está escrito assim. Ou seja, se eu tenho certeza, né, que eu estou esperando o Bitcoin bater 1 milhão, por que eu não invisto se eu tenho certeza? Se eu não invisto é porque, na verdade, não é certeza ainda. Eu só acho. Então, fé não é achar. Fé não é pensamento positivo. Vai dar certo, vai dar certo. Isso é pensamento positivo. Também é bom, mas não é fé. Fé é ter certeza das coisas. Então, eu sempre tive certeza que, de alguma forma, eu seria relevante. De alguma forma, eu ajudaria as pessoas. Então, a melhor forma de aproveitar as oportunidades é estudando história e tendo fé. Porque eu vou entender que o mundo é cíclico, não existe negócio de fim do mundo, no sentido de, quem estava em 2008, na crise de 2008, falou, acabou, o mercado imobiliário nunca mais vai se levantar. Em 2010 estava a festa de novo. Ou seja, não existe o fim do mundo para os negócios, só se o mundo acabar literalmente. Então sempre tem um novo começo. Isso tem a ver com estudar a história para entender o mundo cíclico e tem a ver com fé, acreditar que para você vai dar certo da próxima vez. Eu acho que está falando... Desculpa, só para concluir aqui, eu vou para você aqui, Perini. O que você está falando também alimenta a esperança de quem perdeu um bonde. Não é? Não comprei Bitcoin, acabou. Beleza, tá bom. Esse bonde você pode ter perdido. Mas tem muitos outros. Mas tem outros bondes, entendeu? Existem muitos outros bondes, muitas outras oportunidades. Isso também fortalece a esperança das pessoas. Isso que o Brunet falou de aprender com a história, na minha opinião, é vital. Tem uma frase de um... Eu vou concordar, absolutamente. Tem uma frase de um monarca espanhol, Afonso X, que ele dizia: queime lenha velha, beba vinho envelhecido, leia livros antigos, mantenha velhos amigos. Ou seja, ele gostava de tudo aquilo que tinha se provado no tempo. E ao estudar história, a gente vê em tudo que você falou que é uma certa constante, que é a questão de você mergulhar de cabeça nas revoluções tecnológicas. Todos nós aqui somos fruto de uma revolução tecnológica, redes sociais. Usamos a tecnologia, prosperamos. Com Bitcoin foi a mesma coisa. Eu mergulhei numa revolução tecnológica. Usei a tecnologia, prosperei. Com IA será a mesma coisa. O pessoal está preocupado em perder emprego para IA. Eu sei que você vai perder seu emprego para alguém que usa muito bem a IA. Exato. Esse cara vai prosperar. Ele vai ter mais produtividade, vai conseguir fazer mais do que outras pessoas. E essa sequência a gente vê ao longo de toda a história. Nós temos uma certa sequência que é uma revolução tecnológica acontece, o pessoal que embarca ganha muito dinheiro, faz uma revolução financeira e depois quem tem muito dinheiro dita as normas culturais. Você volta para o Renascimento, foi exatamente assim. Estou lendo um livro agora sobre a história do risco, ele fala sobre o uso dos algarismos indo-arábicos. Teve um italiano chamado Fibonacci, foi lá no Oriente, aprendeu os algarismos, voltou, escreveu um livro matemático chamado Liber Abaci, o livro do ábaco. Os Medici, em Florença, olharam aquilo e falaram: meu Deus, é muito mais fácil fazer conta assim, para emprestar dinheiro e cobrar juros, do que usar o algarismo romano.
Como é que você faz uma conta de 18 vezes 33 algarismo romano? Como é que é 18,5 algarismo romano? Não tem. Os caras começaram a usar a matemática nova, prosperaram pra caramba e depois fizeram o renascimento. Ditaram que era cultura. Então, toda hora, a revolução tecnológica que acontece, a pessoa que está em casa, principalmente aquela que tem pouco a perder, como você tinha quando era jovem, tem que mergulhar de cabeça. Lá no Bitcoin lá atrás, eu digo até que eu pude fazer isso porque eu não tinha a reputação que eu tenho hoje. Era muito mais fácil para mim, que era desconhecido, do que para o Serbase, que era hiper conhecido com 10 livros publicados. Porque eu não sabia se ia dar certo. O Serbase tinha que olhar e falar, cara, eu até gosto, mas eu não posso apoiar publicamente isso, porque se não der certo vai arranhar minha imagem. Eu não tinha imagem. Então quem está em casa e é anônimo, não tem imagem, toda a revolução tecnológica mergulha de cabeça. Porque algumas podem não virar, mas aqui virar muda o cara de patamar. Só uma coisa que você falou que quem tem dinheiro dita As normas culturais. as normas culturais. Então, vou te provar isso biblicamente. A única função do dinheiro na Bíblia são duas. Uma, te posicionar na sociedade e a segunda, para que você tenha voz. Essa é a função. Você não vai encontrar outra função do dinheiro na Bíblia. É te posicionar para quê? Para você ditar. Porque o dinheiro dita regras. Aqui vai ser assim. Por que vai ser assim? Porque eu sou o dono do lugar. Vai ter que ser assim. Então, te posiciona e te dá voz. Então, e para que você usa esse posicionamento, essa voz? Para fazer o bem, para socorrer os indefesos, os pobres. Provérbios diz que quem dá aos pobres empresta para Deus. A única forma bíblica de Deus ficar te devendo alguma coisa, que ele nunca deve nada ao ser humano, é você ajudar os pobres. Então, para que a gente prospera biblicamente? Primeiro, para socorrer a nossa família. A Bíblia diz que se a gente não faz primeiro para a nossa família, a gente negou a fé e é pior do que o infiel, está escrito. Então, não tem problema nenhum de você prosperar e dar a casa que a sua família merece, o carro que eles podem usar das viagens. Mas e depois disso? Porque o dinheiro já passou do limite do bem-estar da tua família. Aí a gente começa a usar esse posicionamento e a voz que o dinheiro dá para o bem comum. A gente começa a ditar regras que vai trazer um pouco mais de justiça para o mundo, de igualdade para as pessoas, que a gente não consegue mudar o mundo inteiro, mas as pessoas que estão à nossa volta, a gente não consegue ajudar um vizinho que está do nosso lado sem o gás e você tem dinheiro para 30 botijão de gás. Então, a gente começa a fazer o bem com aquilo e essa é a função bíblica do dinheiro. Deixa eu voltar num ponto ainda da busca do conhecimento, de estudar a história, né, vinculado a ajudar os mais pobres. Naquele caso, você perguntou no bloco anterior, o cara que trabalha todos os dias, 3 horas no trânsito para o trabalho, ganha 2 salários mínimos, imagina a ansiedade que ele está lá em casa pensando, tem que estudar história agora para aprender. Às vezes não é uma volta tão longa, porque a pessoa que está ganhando pouco, ela está ganhando pouco porque o desenvolvimento intelectual dela foi inferior ao de outras pessoas e que ele é menos competitivo no mercado, ele tem que investir nele mesmo. Então, buscar certificações e outros conhecimentos é uma forma de você melhorar a sua receita, mas o que as pessoas não fazem é explorar o que tem de mais poderoso no meio educacional, que é o professor. Se eu pago um curso online, vou assistir nas horas que eu estou livre em casa, ou se eu pago um curso presencial, eu chego ali na hora que no limite de assinar a lista de presença e vou embora, eu não troco informação com o professor, esse professor é um grande hub de informações, de oportunidades. O professor tem contato com onde que está usando esse conhecimento, onde que eu posso aplicar isso, de repente conseguir um emprego, eu posso te ajudar numa atividade acadêmica. E se eu quero me aprofundar num assunto que eu estou aprendendo para melhorar minha carreira, o professor sabe quais são as fontes de outros dados, conhecimentos que eu posso abrir novas portas. Se eu demonstro ao educador o meu interesse em aprender, ele vai me ajudar o que da história que eu vou estudar para poder me aprofundar e conhecer essas novidades ou as novas frentes que muita gente vai perceber depois que, poxa, participar de uma nova tendência, não é todo mundo estar almoçando numa mesa como essa para discutir o que vem de novo no mercado, qual vai ser a nova moeda, qual vai ser o novo negócio. Mas no meio educacional, um professor, ele está conectado com mentes, com negócios, ele está sendo demandado, a ciência, a academia é provocada para provocar conhecimento e encontrar pessoas que possam participar. Então, o conhecimento, quando bem explorado, é uma forma interessante de você se aprofundar. Não é pagar o curso para assistir o curso simplesmente. É pagar o curso para explorar colegas de sala, explorar o professor online ou presencialmente, mas uma troca que vai valorizar aquele meu pequeno investimento e tornar aquilo muito maior do que um simples certificado, um diplominha no final. Faz uma diferença muito grande. Um clássico, que você falou de oportunidades, né?
que todo mundo tá assim, esse conselho aguça as Desculpa só pessoas, interromper, né? mas você Claro. falou do método que te ensinou a vender. Exato. Aquele método era exposto para milhares de pessoas. Exato. Eu te conheci Exato. nesse ambiente e você era o cara que nos bastidores conversava com todo mundo. Me conta um pouco mais. Ensina, Numa né, palestra cara? ele foi me buscar lá Esponja. nos bastidores e falar, pô, queria saber um pouco mais disso. Exato. Tinha 5.000 pessoas no evento. O Caio foi o cara que veio tomar água comigo ali para saber um pouco mais. Desculpa te interromper, mas é um ótimo exemplo do que, pô, Sim. como é que um cara se diferencia num negócio para milhares de pessoas? É o fazer um pouco mais. Exato. E trazendo uma coisa clássica, a gente tá falando de oportunidade, cara, segue os problemas, cara. De um jeito aterrissando, assim, eu acredito que o Brasil é um país incrível para empreender, pautado numa notícia não legal. É um país cheio de problema, cara. Tem problema, tudo que você olha tem problema. Você fala, né? Você fala abertamente. Eu fiquei bilionário porque era incompetência da escola. Teve escola inglês na escola? Sim. Por que depois você pagou por um curso de inglês? Né? Então, seguir os problemas, principalmente para quem está aqui, se abrir para os problemas, né? Seguir para os problemas, vai encontrar as grandes oportunidades. Colar no professor de inglês e falar, quero mais, professor, seria o Exato. suficiente, Então, né? ter esse faro para problema, mas também eu tenho que fazer um disclaimer aqui, que eu conheço pessoas que têm negócio e estão piores do que na época que tinham emprego. Então, abrir um negócio não é garantia de sucesso nenhum, porque há um binômio, assim, né? É de um caminho inteligente com esforço direcionado. Né? Por exemplo, pessoa que se esforça muito num caminho ruim, intriga as pessoas que estão do lado. Sabe quem que Às tá vezes- mal nos negócios? Ah. Quem procurou segurança no negócio. Exato, e mas não tem aquela perspectiva. pessoa que tá se dedicando pra caramba num caminho ruim, às vezes a família fala, nossa, por que Carlos não venceu, né? Inteligente o menino, mas ele não vai. É porque o caminho de Carlos é ruim, por isso que às vezes só as pessoas, você tem que trabalhar duro. Eu conheço pessoas que têm 3 empregos, cara. 3, acorda às 4, vai dormir meio-dia, e tá longe do milhão. As pessoas não sabem mudar É o jogo. meia-noite. E tá longe do milhão. Mas sabe como é que a pessoa ela pode, não é ter certeza de vitória, mas diminuir a chance do fracasso? É o que o Cerbasi falou, é realmente aproveitar o professor. E a gente está numa época onde isso é tremendamente mais simples do que no passado. Vou dar um exemplo. Uma vez um seguidor queria tirar uma dúvida de negócio comigo. Ele fez uma pergunta, eu respondi para ele no direct, ou seja, me acessou de graça. Todo dia eu respondo umas 50 pessoas lá. Depois que eu respondi, ele falou, sua opinião é muito parecida com a do Flávio. Ele mandou um print de um direct que você respondeu para ele. Eu falei, caramba, cara, olha só o que esse cara conseguiu. É a pergunta Ele no tirou a final do dúvida evento, pro né? Flávio. Era bom de pergunta, né? Ganhou Tirou 2 vezes na comigo. loteria, esse cara não tá sabendo, né? Pois é, mas outro dia eu vi a Cris Junqueira, fundou o Nubank, uma das empresas mais valiosas do Brasil, e ela postou nos stories todos os directs respondidos. Eu falei, cara, ela é bilionária, entende pra caramba de negócio e respondeu um monte de gente. O cara pode ter uma vendinha na esquina na cidade do interior. Ele conseguiu tirar uma dúvida com a Cris Junqueira. Então, Isso é uma ter acesso a oportunidade bons desse tempo. mentores, Dessa exato. geração. Sucesso deixa rastro. Dessa geração. Sucesso deixa rastro. Então você tem impressionante. como até acessar essas pessoas de graça, e lógico, de maneira muito mais profunda, pagando alguma coisa. Mas hoje, por conta de escala, isso também é possível de uma maneira que não era lá atrás. Se pega lá nos anos idos 2000, eu quero aprender com o Flávio. Ele ia dar uma palestra num ambiente físico para pouca gente. Hoje ele consegue um curso online falar com gente pra caramba. Nas lives gratuitas, você, o Caio, né, o Joel, 10 mil pessoas na live. Então, são tempos muito bons para isso. Sabe aquele papo de coach, você é a média das 5 pessoas que anda? É verdade. Sim. As pessoas, Associação. as pessoas diminuem, né? Falando que é papo de coach, que isso aqui, é porque elas nunca praticaram. Porque se praticar... Isso é papo de mãe, toda mãe fala isso, filho, atenção com quem não, traz dentro de casa, com quem tu joga bola, com quem você trabalha. Eu Isso é comecei a papo de mãe, andar com um grupo de pessoas de 5, 6 anos pra cá, que eram pessoas muito bem-sucedidas. E aí um dia, conversando com uma dessas pessoas, eu comecei a reclamar o seguinte, cara, eu trabalho pra caramba, eu sou inteligente, eu tenho seguidor na internet, tenho tudo, mas não consigo aumentar meu faturamento. Aí o cara falou assim, rapaz, você tá parecendo um jogador de rugby que acorda às 5 horas da manhã todo dia pra treinar, faz tudo, só que é o seguinte, o rugby no Brasil paga 10 mil reais pro cara. E se você estivesse jogando golfe, que é a mesma disciplina, acordar às 5 da manhã, treinar, você estaria ganhando infinito, depende até dos patrocinadores, chegar a 100 mil dólares por dia. Ou seja, às vezes você tem que mudar o jogo, porque a disciplina é a mesma, o talento é o mesmo, você só tem que mudar o jogo. Exatamente. E aí quando o cara falou isso, mas eu estava na mesa certa, e na época eu não tinha dinheiro para entrar nessa mesa, mas vocês estão falando disso, mas eu mandava direct para as pessoas, eu conheci o Flávio como? Eu mandei um direct pro Flávio. Um direct. Hoje a gente é sócio em negócio. Você conheceu o Thiago assim também em Portugal, não foi? O Nigro eu conheci por direct. E aí, você está em Portugal? Eu também tô. Cara, hoje eu faço negócio com todos eles. E negócios milionários, a gente já ganhou muito dinheiro junto. Então, assim, mas eu ficava tentando entender as coisas. Então, o que eu fazia? Eu servia.
Eu não tinha dinheiro para pagar a mentoria, mas eu estava à disposição. Se precisar de motorista, eu te busco. Se precisar que eu limpe aqui a mesa para você, eu limpo. Eu dava um jeito só para aprender, para trocar por conhecimento. Então as pessoas parecem que não entendem que se andarem com pessoas que entendem da área que você quer... Por exemplo, você está com um problema emocional, anda com pessoas equilibradas emocionalmente que entendem disso. Que com o tempo, tudo é tempo, nada é de um dia para o outro. Com os processos, você vai melhorar emocionalmente. Além, claro, de terapia, ler livros sobre o assunto, etc. Isso vale para a família, vale para a criação de filhos, vale para dinheiro, vale para qualquer coisa, para negócios. Vale a pena você mudar de mesa, você mudar de... Eu sei que é repetitivo, que as pessoas já falam muito isso, mas é que é verdade. A gente bate na tecla porque a gente quer ver você vencer. E foi isso que mudou minha cabeça dos milhares para os milhões. Foi andar com pessoas que me ensinaram através de convivência. Não tem aula. Ela te deu uma aula, ela sentou os 5 pontos do milhão. Não, não é isso. É na convivência que percebe comportamento, forma de pensar, o que a pessoa não gasta, o que a pessoa gasta. E aí você começa a entender, por isso. Uma coisa que eu aprendi com o Flávio é, tudo que era muito importante, ele tendo bilhões, tendo não sei quantos mil funcionários, ele mesmo fazia. Eu não era assim. Eu gostava de dar ordem para os outros. Falei, isso aqui eu já tenho que mudar. Então ele nunca parou para me ensinar, Thiago, você precisa, você mesmo resolver aquilo que é importante. Não. Ele nunca falou isso para mim. Eu só olhando, caramba, o Flávio que vai treinar essa equipe aqui? Então eu que tenho que treinar também a minha. Então eu fui entendendo, convivendo. Ou seja, uma das formas de se obter sabedoria, segundo Salomão, é através da observação. E quem é mau observador acaba não prosperando. Mas as pessoas têm que entender também que é uma coisa que seria um desperdício, assim. Albert Einstein tem uma expressão que eu acho muito inteligente. O maior conceito de insanidade é você fazer as mesmas coisas para resultado diferente. Para ele, esse é o conceito de insanidade. É você fazer exatamente a mesma coisa, o mesmo teste, esperando um resultado diferente. Tem pessoas que, por exemplo, perceberam que os resultados estão sendo os mesmos, mas não mudam os testes. Lembra que eu falei que existe aquela pessoa que se esforça muito num caminho ruim, existe aquela pessoa que se esforça num caminho mais ou menos, ela não cresce na velocidade que ela quer, mas ela acontece. E tem aquela pessoa que está num caminho incrível e se dedica, até intriga quem está do lado. É meio que modelo de negócio. Pessoa boa no modelo de negócio ruim, sente que está enxugando gelo. Pessoa mais ou menos no modelo de negócio muito bom, intriga quem está do lado. Fala assim, cara, como é que o Zé chegou, hein, cara? Como esse cara está tão longe, né? Porque ele está num modelo incrível e fez força. Então, acho que muito da pergunta para as pessoas, eu acho que é uma combinação. Se é a pessoa certa, porque a parte de comportamento na mente milionária vai dizer muito. Tem muita gente que está no mesmo caminho. Por exemplo, tem gente que reclama de setores, mas o coleguinha está faturando 30, 40 vezes a mais, cara. Meu setor está ruim. Tem alguém vencendo? Então o problema é do cozinheiro, não é do fogão. Eu sempre sou um cara assim. Se dentro do setor que eu estou operando tem alguém vencendo horrores, o problema é do cozinheiro, não do fogão. Mas também tem o lance também das ferramentas. Isso é brutal. Porque nós conhecemos pessoas que se esforçam muito. Às vezes no nosso ciclo íntimo, às vezes na roda de amigos, a gente vê dedicação. Então às vezes é muito duro só falar que é na dedicação que vai. É na somatória das duas coisas. Muito bem, gente. A gente ficaria aqui falando por muito mais tempo, mas eu preciso encerrar o nosso papo e a gente encerra com cada um deixando a sua mensagem. A gente vai fazendo essa ordem aqui, tá? Nessa ordem aqui, Caio, Gustavo, Perini e o Brunet. E olha para a tua câmera, você já sabe qual é a sua câmera, e deixa a sua mensagem para aquela pessoa que está buscando prosperar financeiramente. O que você gostaria de dizer para essa pessoa? Ou de dicas, ou de cuidados que ela deve ter, de perigos que ela pode evitar, enfim, o que você quiser. O que você quer dizer para essa pessoa que está buscando prosperar financeiramente? Meu recado é, se você está num caminho que você acredita, que tem perspectiva, que te mostra uma visão clara, mas mesmo assim tem desafio, cara, continua, persevera. Agora, se você não está num caminho que você acredita, não é vergonha nenhuma você desistir. E às vezes, um salto quântico na nossa vida é quando a gente aprende a desistir e a gente deixar para trás coisa que não leva para frente. Então pense com muito carinho a respeito disso. Eu espero que o cara lá de cima abençoe suas decisões. Mas essa seria a minha dica para todo mundo que está ouvindo. Caio, muito obrigado. Vou ler de novo a sua apresentação. Caio é empreendedor, fundador do Vende, sócio da Wiser Educação, cofundador do Clex Club, autor best-seller e host do podcast, como você fez isso. Obrigado pela sua generosidade, pela sua presença e a sua contribuição. Obrigado. Beijo tá bom? A gente aqui vai para o Gustavo Cerbasi, mestre em finanças, criador do curso Inteligência Financeira, autor de 16 livros, dentre eles o best-seller Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Muito obrigado pela sua presença, Gustavo. Eu agradeço, Deixa a sua mensagem final.
para quem está assistindo lá de casa, na verdade, sempre existem dúvidas sobre as grandes decisões, né? Pode ser o comprar ou alugar, pode ser deixo esse emprego, continuo, empreendo ou não. Tem um grande segredo para tomar as decisões mais difíceis, que é você parar, pensar e se imaginar sendo você mesmo daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Qual que é o evoluir dos possíveis cenários na situação em que você está agora, nas situações possíveis que você quer avançar, seja num cenário favorável ou desfavorável. Geralmente, quando tanto o favorável e o desfavorável te posicionam numa situação melhor, num caminho novo, esse caminho novo é mais interessante. Tem dúvidas? Quer aprender mais? Busque conhecimento, envolva-se, procure o professor, valorize o professor, pergunte para múltiplas fontes. Hoje, como a gente falou aqui, tem uma condição muito mais favorável de você não só contatar quem tem o conhecimento, como buscar conhecimentos novos. Depende de você e não do Estado, não de outros, para te levar para um caminho muito melhor. Você tenha muito sucesso, uma vida de muito dinheiro e que, além de dinheiro, seja também muito rica. São coisas bem diferentes. Obrigado, Gustavo. Bruno Perini é sócio do Grupo Primo, criador do Viver de Renda, host do podcast Os Sócios. Muito obrigado pela tua presença aqui. Que agradeço, e pela sua contribuição. Tua mensagem final. Bom, primeiro foi um prazer estar com todos vocês aqui na mesa. E a minha mensagem final é a seguinte: aquilo que você não tem ainda na vida é fruto do que você não sabe, parte técnica, ou você até sabe, mas não faz, que é a parte comportamental. É a união desses dois fatores. E o Flávio sempre diz, isso reverbera em redes sociais, que equilíbrio não existe. Mas eu acredito em equilíbrio estável e instável. Então, para o cara que tem essa habilidade comportamental e técnica, ele tem equilíbrio estável. Ele pode estar num ponto, por exemplo, aqui tem o papel e tem essa bolinha, né? Se eu modifico para cá, se eu solto, ele volta para o meio. Ele tem equilíbrio estável. Ele vai saber voltar a fazer as coisas. Se o Flávio perder todo o dinheiro dele, se o Serbaz perder tudo, você perder tudo, o Brunet perder tudo, eles vão recuperar com o tempo. Vocês têm a parte técnica e a parte comportamental. Agora o cara que não tem nenhuma das duas, ele ganha na loteria, ele está aqui em cima. Chutam ele aqui, nunca mais ele volta. Ele está no equilíbrio simplesmente instável. Então procure esse equilíbrio estável, parte técnica e comportamental, porque juntando os dois, cara, a questão de... não é mais de si, é de quando, né? Uma hora essa pessoa ela vai prosperar. Então fica aí como o recado. Novamente, muito obrigado, pessoal. Obrigado, Perini. Thiago Brunet, criador do Método Destiny, formado em Teologia pela Florida Christian University, pós-graduado em História de Israel, além de ser referência nacional em desenvolvimento pessoal. Muito obrigado, Brunet. E é autor do livro Especialista em Pessoas. Todo livro especialista em pessoas. Tá viajando o mundo todo, né? Vi que você passou pela Europa lançando o livro. Tá um espetáculo. Obrigado pela sua presença aqui no meio da sua correria. Obrigado por você me veio convidar. aqui. Gente, olha só. Às vezes você está em casa e não tem perspectiva de futuro. Você fica escutando esse podcast falando assim, os caras estão falando porque eles já têm. Mas lembre-se que muitos de nós saímos do -0. A gente não tinha apoio de ninguém também. Primeiro, deixa eu te dar um conselho. Resolva o que todo ser humano tem que resolver para começar a pensar em dinheiro e prosperidade. Resolva a sua vida interior. Às vezes você tem alguns traumas do passado, tem pessoas para perdoar. Às vezes você tem tantas limitações emocionais, até mesmo intelectuais, porque você não decidiu se libertar por dentro. Quem está preso por dentro nunca vai conquistar nada por fora. Então, existe um caminho que eu ensino diariamente, é o caminho da fé. A fé que eu estou falando não é fé cega, de falar que Deus vai resolver teus problemas, não. É fé de você acreditar que não importa a situação que você está, sempre tem uma luz no fim do túnel. Sempre tem um caminho. Nós estamos num país que é difícil, mas tem muitas oportunidades. Você, por exemplo, está assistindo esse podcast gratuitamente com grandes mentes e a gente está aqui te incentivando a vencer teu passado, vence as tuas limitações, libera teu coração dessas crises emocionais e existenciais para que você consiga, de uma vez por todas, enxergar o futuro. E lembre-se que a fé vem pelo ouvir. Está escrito assim, então quanto mais você ouve pessoas que liberam o seu destino, mais chance você tem de vivê-lo. Paz e prosperidade.